Livro de Eclesiastes, capítulo 9, apenas 2 versículos hoje, versículo 11 e 12. Eclesiastes 9, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: vi ainda debaixo do sol, que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes são apanhados na rede traiçoeira, e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando essa cai de repente sobre eles. Mais uma vez, versículo 11. Vi ainda debaixo do sol, que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm o pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso, pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira, e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando essa cai de repente sobre eles. Queridos, temos falado no texto de Eclesiastes a respeito da busca, a respeito da procura da felicidade. Ora, a gente encontra a felicidade numa situação, a partir de Salomão, ora em outra, mas quando a gente se atenta aos detalhes do texto, nós percebemos, e não tem como fugir disso, que a verdadeira, a única felicidade, a plenitude da vida, da existência humana, está em Cristo Jesus, na sua promessa, na sua palavra, na sua fidelidade. Salomão foi aquele homem que teve tudo e tudo não lhe foi o suficiente, tudo não lhe foi bastante. Salomão não conseguia encontrar a felicidade na saúde, na riqueza, na vida sexual, nos diversos prazeres da vida humana, porque faltava sentido para ele. E quando ele começa a observar, e eu gosto sempre de lembrar desse detalhe, ele está observando as coisas debaixo do sol, ele está fazendo uma crítica daquilo que acontece no tempo humano, naquilo que acontece na vida humana. Aí piora a situação dele, ele fica em mais crise ainda, porque as coisas não têm lógica, as coisas não têm sentido. Na nossa cabeça humana, o mais rápido vai vencer a corrida. Na nossa cabeça humana, o mais forte vai vencer a batalha. Mas, querido, a felicidade nem sempre está na força. A felicidade, a vitória, nem sempre está na sabedoria, não na sabedoria humana. Nem sempre aquilo que é certo aos olhos humanos, aquilo que está destinado a acontecer, acontecerá. Porque, de fato, Deus é poderoso, não apenas para fazer mais, mas também para fazer diferente. Deus não está limitado à lógica humana. E a felicidade, passa mais uma, nem sempre está na força do mais forte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, diz o apóstolo Paulo, a respeito do espinho na carne. 3 vezes orei ao Senhor. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido, nem sempre o mais forte vence, e nem sempre a felicidade está registrada na saúde, na força, na competência, na beleza, no status social. Nem sempre essas coisas significam a bênção de Deus nas nossas vidas. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando nós passamos, às vezes, pelas redes sociais, a gente incorre num erro de achar que aquelas fotos, que aqueles passeios, que aqueles almoços, que aqueles jantares, que aquelas coisas que as pessoas postam, de fato, significam felicidade.
Não que não sejam em algumas situações, até são. Você pode, de fato, ter um final de semana incrível com a sua família, com seus amigos. Você pode ir ao parque, você pode ir à praia, você pode ir ao restaurante. Vai ter momentos na vida para todas essas coisas. Mas quando nós estamos doídos, quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos passando por uma dificuldade, a gente começa a olhar aquilo dali e achar que aquilo é uma realidade plena, que sempre é assim. E, na verdade, a rede social registra um status de um momento. Não quer dizer que a vida inteira, seja na praia, seja na festa, seja no parque, seja no sol. Nem sempre a felicidade está nessas coisas. Às vezes a gente não consegue entender a lógica de Deus, e se nós entendêssemos a lógica de Deus, nós não seríamos as criaturas, nós seríamos os criadores. E nem sempre a felicidade está na saúde, na riqueza, no status social de felicidade. Paulo entendeu a duras penas que a felicidade, que a graça, que o poder, a manifestação de Deus na vida dele também estava na sua fraqueza, também estava no seu abandono, também estava na sua solitude, também estava nas suas algemas, nas suas prisões. Escrevendo aos Filipenses, Paulo vai dizer assim: as minhas algemas, de alguma forma, têm trazido honra e têm trazido glória ao Senhor. Quer saber de uma coisa? Eu vou descansar aonde eu estou. Veja, Paulo não pede a Deus que o liberte. Paulo, que já tinha orado, e o chão da cadeia tinha tremido, e as algemas e as cadeias tinham abertos. Paulo, que já tinha orado por um menino que caiu no meio de uma pregação. Quando eu vejo os irmãos dormindo na hora que eu prego, eu fico até feliz. Eu falo, está vendo? Eu me pareço com Paulo, né? Dá uma sensação assim de certa realização. Se Paulo, que era Paulo, pregou e tinha gente dormindo na pregação dele, eu falo, nossa, que bacana, né? Apesar que eu fico chateado quando eu vejo os irmãos fazendo a unha, isso me irrita, né? Vejo o irmão ali fazendo a unha, né? Isso me irrita. E eu já comentei com os irmãos que eu calço 43, 44, um pé um pouco avantajado. Eu fico com vontade, às vezes, de tirar o sapato, mas Deus me controla naquele momento da pregação. Mas Paulo, que já tinha orado por um jovem que caiu do sono, do segundo, do terceiro andar e morreu, e através da oração de Paulo, ele voltou a ter vida. Paulo, que já tinha expulsado demônios, o texto bíblico diz que até as roupas de Paulo curavam. Paulo não orou para ser liberto, porque ele entendeu que ali onde ele estava, na sua limitação, na sua fraqueza, o nome de Deus estava sendo honrado. Querido, só crente acredita num negócio desse. Por que o Deus que é soberano, o Deus que é grandioso, o Deus que é bondoso, às vezes permite que um cristão passe por uma situação ou outra? Nós já falamos sobre isso em outras vezes. Não estamos falando da lei da física, da ação que gera reação. Às vezes eu estou sofrendo alguma coisa porque eu tomei uma decisão equivocada. Isso acontece ou não? Acontece. É provação de Deus? Não. A minha fé está sendo provada? Não. É tentação do diabo? Também não. Eu escolhi determinada ação, estou pagando a consequência daquilo, e algumas são doloridas. Só que a graça e a misericórdia de Deus, e aí existe a quebra da lógica, porque João capítulo 15 diz que Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Às vezes eu planto uma semente ruim, mas quando eu me arrependo e peço a Deus misericórdia, o agricultor consegue mudar o resultado da semente. Você crê nisso? Só crente crê nessas coisas. Nem sempre o mais rápido vence a corrida, o mais forte vence a batalha. Nem sempre os mais saudáveis são os abençoados. Nem sempre os mais ricos são aqueles que têm a bênção de Deus. Paulo demonstra que na sua fraqueza, e há várias interpretações para o tal do espinho da carne. A mais tradicional vai dizer que era uma doença, mesmo, uma doença física. Alguns entendem que era o problema de visão de Paulo. Deus poderia ter curado? Poderia. Mas de alguma forma, a graça de Deus bastava na vida de Paulo. Nem sempre a alegria, a bênção está na saúde.
às vezes pode estar também na doença. Nem sempre está na riqueza. Às vezes pode estar na vida ali mais limitada, onde nós vemos o agir, onde nós vemos a provisão de Deus. Querido, nem sempre a felicidade está nas orações respondidas. Não, ao menos nas orações que nós queremos um certo tipo de resposta. Há uma grande bênção quando Deus diz não para algumas coisas nossas. Veja isso. Jó pediu para não nascer e em dado momento Jó pede para morrer. Você já fez alguma oração idiota assim? Não precisa levantar a mão não. Você já fez alguma oração idiota assim? Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Por que o Senhor não acaba de vez com a minha vida? Por que o Senhor não me tira? Eu não suporto mais, disse Elias. Se sou eu e você, comedor de arroz e feijão, que pega ônibus, trem lotado, greve, chuva, tal, vá lá. Mas Elias, aquele camarada que com uma oração de graça, de poder, fogo desceu do céu. E de alguma forma um fenômeno da natureza demonstrou que Deus estava com ele. E os profetas mentirosos e os sacerdotes de Baal foram todos envergonhados. A gente gosta de falar dos profetas de Baal. Quantos eram? Me ajudem? Quantos profetas eram os falsos profetas? Quantos? 400, mas ainda tinha o dobro, porque eram mais 440 sacerdotes. A bênção é um pouquinho maior do que a gente costuma dizer. Esse mesmo personagem que orou e 3 anos e meio não choveu, esse mesmo personagem que orou e fogo do céu desceu, ele orou a Deus pedindo que tirasse a sua vida. Deus ouviu a oração de Elias? Dessa vez não. E é uma bênção quando Deus não ouve as nossas orações. Nem sempre a felicidade está. Deus tem a capacidade, Deus é onipresente, Deus tem a capacidade de estar em todos os lugares, amém? Mas tem alguns que Deus escolhe não estar. Deus tem a capacidade de ouvir todas as orações e atendê-las, amém? Mas vez por outra, Deus escolhe, graças a Ele por isso, Ele escolhe não nos ouvir. Até porque, vez por outra, a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. E Deus tem misericórdia. Nem sempre a felicidade está numa oração respondida. Poxa, Deus não respondeu minha oração, glorifica a Deus também por isso. Porque você não tem ideia do que aconteceria adiante com aquilo. Não, mas se Deus me desse esse emprego, mas se Deus me desse esse carro, mas se Deus me desse essa namorada, esse namorado. Deus não te deu, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Principalmente os adolescentes. Cadê? Hoje a gente não tem só um adolescente aqui conosco. Às vezes a pessoa fica ali, né? O adolescente é enamorado. Ele sempre tem muita paixão, faz parte da adolescência. Normalmente o menino gosta de 2 meninas ao mesmo tempo. Não é isso? Daquela e de todas as outras. Ele gosta de 2 meninas, daquela e de todas as outras. E aí ele toma um fora. Poxa, mas eu orei a Deus. Calma, filho, deixa passar um tempinho. Daqui a pouco você vai ver do que Deus te livrou. A menina chateada, aquele menino deu um fora. Espera um pouquinho. Veja daquilo que Deus te preservou. Nós precisamos crer que, de fato, Deus tem o melhor para nós. Nem sempre a oração respondida, nem sempre é sinal de felicidade. A oração de Jesus, se fosse só parte dela, não teria sido respondida. Porque o texto diz, meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Só que a oração não termina ainda. Não termina. Contudo, não seja como eu quero, e sim como, nesse caso, a oração foi respondida. Porque o pedido de Jesus não era para que o cálice fosse evitado, mas para que a vontade de Deus fosse feita. E nós cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Voltando a Eclesiastes, vi debaixo do sol, vi diante do tempo dos homens, vi na rotina humana, nas limitações da sociedade, que os mais rápidos nem sempre vencem, ou não, nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão. Também nem sempre há felicidade na sabedoria. Passa mais uma.
Salomão é a grande prova disso. O homem mais sábio da Bíblia, para alguns o mais sábio de toda a história, não encontrou felicidade na sabedoria. E quando a gente trata um pouquinho do texto de Salomão, nos parece que a sabedoria gerou algum tipo de vaidade, algum tipo de soberba, que ao invés de aproximá-lo, distanciou Salomão da presença de Deus. Por isso que Jesus ora desse jeito. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Nem sempre a felicidade está na sabedoria ou na lógica humana. Querido, Deus costuma confundir as coisas. Na nossa cabeça, algumas coisas de fato nos dariam felicidade. É garantido que se eu tiver aquilo em mãos, eu estarei bem, eu estarei seguro, eu estarei feliz. E o texto bíblico vai dizer que se não for o Senhor que edificasse a casa, em vão trabalha o que a edifica. Se não for o Senhor que guardar a cidade, em vão vigia. Você pode colocar quantos guardas forem, se não for a mão do Senhor. Em contrapartida, se a mão do Senhor estiver lá, você não precisa pôr ninguém, porque aquilo que Deus abre, ninguém fecha, e aquilo que Deus fecha, ninguém abre. Querido, a felicidade nem sempre está na sabedoria e na lógica humana. Vez por outra, Deus contraria. Passa mais uma. E o texto bíblico vai dizer assim: aqui está um menino. Os discípulos chegaram a Jesus e disseram assim: Senhor, manda essa turma embora. Eles já estão andando conosco há tanto tempo. Eles são muito, manda eles embora. E aí Jesus diz assim: dá-lhe voz de comer. Os caras se assustam. Filipe vai colocar uma questão matemática, financeira. Senhor, nem 200 denários, nem 200 dinheiro seria suficiente para alimentar tudo isso. Jesus não estava fazendo conta. Não perguntou quanto custava o pão. E de repente aparece: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Bom, para Filipe, para Tomé, para Pedro, para Tiago, para João, aquilo não era nada. Mas nas mãos do Senhor, vale muita coisa. Querido, nem sempre a felicidade está no muito ter, no muito guardar. Às vezes a pessoa que de fato é mais simples, tanto na sabedoria quanto nos recursos, é aquela que é mais feliz. Qual foi a oferta elogiada por Jesus? Foi da que deu muito? Foi da dos banqueiros? Foi da dos religiosos? Foi dos políticos? Não. A oferta que foi aceita por Jesus foi a da que seria a menor moedinha. No nosso real seria a moeda que a gente já não usa mais há tanto tempo, de 1 centavo. Foi a menor, aquela que não vale nada. E o Senhor Jesus disse: essa daqui valeu mais que todas as outras. E vez por outra eu falo isso também para mim e para os irmãos. Quando nós damos a nossa oferta com birra, com malcriação, com rebeldia, com mentira, com mesquinharia, o dinheiro entra. Dá para pagar uma conta de luz, uma conta de água, sim ou não? Paga. Dinheiro é dinheiro, né? Mas é um dinheiro abençoador? Não, não é. Não é a oferta da viúva, porque a oferta tem a ver com, e não com quantidade. Não é o que dá mais, mas é o que se dá mais. A lógica do reino é outra. Jesus recebeu a adoração da viúva pobre, não dos ricos. Se nós não agirmos com graça e com misericórdia com os de fora, não adianta dar dinheiro dentro da igreja. Você precisa ser bondoso com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com aqueles que fazem parte do seu ciclo, com aqueles que estão na rua que você nem conhece. Quando você é bondoso com esses de fora, teu dinheiro vale muito na casa do Senhor. Pode ser a moedinha de 1 centavo, mas tem um valor incalculável. O que são 5 pães e 2 peixes? Bom, Felipe, para você não pode ser muita coisa. Nem sempre o que tem mais é o melhor, ou o maior contribuinte, o maior adorador. Nem sempre a armadura vence a guerra. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, a armadura de Saul.
pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Eu fico imaginando essa cena. Eu leio a Bíblia e faço filmes na minha cabeça, eu faço cenas, né? Eu fico imaginando Davi tirando irritado aquilo. Ele tentando andar, um garoto de 14, 15, 16 anos. Saul era o homem mais alto de Israel. A gente pode pensar em Saul pelo menos aí com uns 2,20 metros, tipo um jogador de basquete americano, 2,30 metros. Golias com alguma coisa perto de 2,80. Apesar de ser mais alto e mais forte, Saul teria condições de encará-lo. Davi não. Davi com um garoto de 14, 16 anos, um máximo aí 1,70 m, 1,80 m, que seja. Se Davi fosse muito alto, com 14, 16 anos, 1,80 m. E Davi ficou irritado com aquilo. Tira isso de mim. Uma coisa que estava dando repulsa. Sabe quando você põe nos seus irmãos, as minhas camisas eu tenho que tirar todas as etiquetas, que incomoda, né? Você fica com aquela coisa pinicando. Tem alguém que é assim, não? Os irmãos. Também tem que tirar tudo, Gustavo. Pinica, né? Irrita, cara. Eu também não gosto. Davi estava se pinicando, Gustavo, com a roupa de Saul, porque a roupa de Saul não cabia em Davi. Ué, mas Davi não era mais alto? Ou melhor, Saul não era mais alto? Como é que a roupa não cabia em Davi? Porque a armadura de Saul era uma armadura de um herege. Era a armadura de um covarde. E não cabia em Davi. Nem sempre quem tem armadura vence a guerra. Aqui precisava ter alguma coisa que Saul não tinha: fé e reverência diante de Deus. Davi pegou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu, contrariando a lógica. Não era o soldado, mas era o menino. Ou melhor, não era o homem, era o menino. Não era o soldado, era o pastor. Não era armadura de bronze e de ferro, mas eram pedras escolhidas que derrotariam nem sempre o mais rápido, nem sempre o mais forte, nem sempre o mais sábio, mas aquele que se encontra com Cristo Jesus, o Senhor. Queridos, é um desafio para nós, porque a gente vive literalmente contra a lógica humana. A gente vive contra a maré. E voltando lá para Eclesiastes, o texto vai dizer, no versículo 12: pois ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira, e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando essa cai de repente sobre eles. Ninguém sabe a sua hora. Do que Salomão estava falando? Me ajudem? Do que Salomão falava? Ninguém sabe a sua hora. Salomão estava falando do quê? Da morte, né? Ninguém sabe a sua hora. O peixe morre de repente, numa armadilha. O passarinho morre de repente, é pego de repente numa armadilha. E um dia a calamidade chegará para cada um, de repente. Sim ou não? Não, querido. De jeito nenhum. Diz o dito popular que a única certeza que se tem da vida é a morte. O crente não. A única certeza que o crente tem da vida é o arrebatamento. Porque se Jesus vier antes, nós não morreremos, mas nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Eu não sei se eu vou morrer, mas eu tenho certeza que Cristo voltará para me buscar. Você crê nisso? Salomão tinha perdido essa esperança. E coisa dura é viver sem esperança. Viver a vida aguardando o dia da morte. Viver como se carregasse o próprio caixão. Viver como se carregasse o próprio cadáver. E as pessoas ficam em pânico diante da morte. Quando surge um diagnóstico de uma doença, devemos ficar tristes. Em pânico não. Devemos ficar até alarmados. Poxa, eu vou ter que lutar com essa questão? Sim. Desesperados não. Porque tragada foi a morte pela vida. E nós precisamos crer. Salomão tinha perdido nesse momento essa fé. E querido, há muito mais felicidade na certeza da ressurreição
do que na certeza da vida. Nessa vida, a certeza que nós temos são de lutas, de dificuldades. A gente vai envelhecendo, a gente vai adoecendo, a gente vai ficando mais fraco. Todas essas coisas, Salomão entendia disso, mas essa não é a última certeza. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, não vai reencarnar. Amém, né? Pegar metrô lotado, trem lotado, greve, tudo, fala sério, né? Graças a Deus. Imagina você reencarnar 2, 3, 4, 5 vezes para viver todas as tragédias, as mazelas da sociedade, toda a violência, toda a corrupção, tudo de novo. Isso não é bênção, isso é maldição. A pessoa ficar reencarnando, não dá. Lembra do filme do Doutor Estranho, aquele primeiro? Aquela cena final do Doutor Estranho manipulando o tempo e ele fica diante daquele demônio lá repetindo. Nem o demônio aguenta o cara. Nem o demônio aguenta o cara tantas vezes. Querido, morreu uma só vez e nós estaremos diante de Deus. Também não vai ter purgatório para você ficar queimando orelha, queimando perna, queimando não sei o quê, para pagar o impagável. Somente o sangue de Jesus é poderoso para pagar os nossos pecados. Quantos anos você vai precisar para pagar seus pecados? Já fez conta? Ah, não dá, mano. Não dá, não quero nem fazer essa conta. É melhor aquele que pagou à vista. Sacrifício de Jesus. Queridos, a nossa certeza está na eternidade. Passa mais um aí. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Salomão tinha perdido essa fé. Salomão estava vivendo no acaso e ele mesmo diz: as coisas dependem do tempo, as coisas dependem do acaso. Nós podemos ser apanhados traiçoeiramente como o peixe, como o pássaro. Não, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Você não vai viver nem um segundo a mais e nem um segundo a menos. O diabo e a morte não têm poder sobre as nossas vidas. E numa conversa cósmica, numa conversa espiritual, numa conversa sobrenatural, Deus chamou o diabo para a ideia, né? Jó capítulo 1 e capítulo 2, o texto bíblico diz que nos tempos que os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, o diabo apareceu sorrateiramente no meio deles. Deus sempre tem o que fazer, a palavra de Deus diz que Deus trabalha e trabalha até hoje, mas o diabo estava à toa na vida, né? Aquela marchinha do carnaval, não estava à toa na vida, o meu amor me chamou, não é? Deus não é amor? Então quem chamou foi Deus. E Deus chamou o diabo: vem cá, dá sossego para os meus filhos, vamos trocar ideia aqui. Você não para, fica rodeando, fica perturbando. Vem cá, o que você está fazendo? Ah, estou rodeando a terra, fazendo nada, né? Igual um monte de crente nas igrejas, né? Fica rodeando a igreja, tá, fazendo nada. Deixa isso para outro dia. E aí, Deus chega e fala assim: deixa eu te mostrar, você só vê tragédia, deixa eu te mostrar uma coisa bacana, vem cá, dá uma olhada nesse meu filho. Está aqui Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus, e que se aparta do mal. Aí o diabo tenta meter o louco em cima de Deus: olha, mas o Jó só é assim porque o Senhor cercou ele de coisas boas, porque ele tem saúde, tem riqueza, tem família. Primeira conversa, capítulo 1, Deus deixa o diabo tirar tudo. Jó continua adorador. Capítulo 2, olha, tiramos tudo, mas não mexemos na saúde dele, pele por pele. Se tocar na pele dele, ele vai blasfemar. E aí Deus diz assim: olha, vai lá e toca na pele dele, mas eu não te autorizo a mexer na sua vida, porque a vida de Jó me pertence. Salomão tinha perdido essa alegria, essa fé. Ele acha que ele vai ser pego pela calamidade de repente. Ele acha que vai ser abduzido. Ele acha que vai ser morto. Ele acha que a vida dele vai se desfazer a qualquer momento. Não tenha essa preocupação, querida. A tua vida está oculta, está guardada em Cristo Jesus, o Senhor.
Nada e ninguém pode tocar no servo do Deus vivo. Já contei essa aqui, alguns irmãos talvez não tenham ouvido, eu vou contar de novo. Trabalhei 2 anos e meio lá em Brasília e ia toda segunda-feira de avião para Brasília e voltava toda sexta. Então, em 2 anos e meio, 3 anos aí de trabalho, foram mais de 80 viagens de avião. Em algum momento você minimamente se acostuma com aquela rotina. A gente sempre orava, pedia a Deus que levasse, que guardasse a família, coisa e tal. Mas em algum momento você se acostuma com aquela rotina, aquilo se transforma mais ou menos normal. E Deus fez questão de me lembrar que o controle estava na mão dele, e teve um dia que teve uma turbulência terrível no avião. Aquelas de filme mesmo, de filme americano, que o negócio balança tudo, parecia que a gente estava numa carroça, balançando tudo, algumas portas acima se abriram, malas caíram, o piloto, para acalmar a turma, soltou aquela máscara de oxigênio. É aqueles 2, 3 minutos que parecem uma eternidade, o infeliz não abria a boca para dizer nada. Acho que nem ele sabia o que estava acontecendo, porque ele podia falar alguma coisa, né? Estamos passando por uma turbulência, nada, aquele silêncio mortal. E foram minutos de pânico mesmo. Tinha uma senhorinha do meu lado, ela agarrou na minha mão, quase arrancou meus dedos, segurando e gritando e tal. E, passado aqueles primeiros momentos de pânico, Deus deu uma paz absurda. E por Deus do céu, Deus é testemunha disso, eu tinha 2 certezas. Eu tinha certeza que o avião ia cair. Assumi, não, vai cair, não tem jeito desse negócio. Parecia uma carroça, né? E eu tinha certeza que eu ia sobreviver. Falei, o avião vai cair e eu não vou morrer. E eu comecei a ter paz. O avião estabilizou, ele se comunicou com a turma, disse que estava aterrissando, não conseguiu aterrissar, teve que arremeter, que é uma sensação horrível, porque você desacelera e depois acelera tudo de novo. Todos os órgãos internos vêm aqui e desce. E eu acho que tem alguns que estão, até hoje, eu acho que o baço trocou de lugar com o rim. Quando eu tenho umas dores estomacais, eu fico lembrando daquele dia. Mas foi uma certeza impressionante que eu estou cuidando de você. E aí vem a loucura de crente, querido. O crente é uma raça de gente doida. Porque naquela sequência de trabalhos, naqueles 2 anos, a gente teve 2 acidentes terríveis aéreos. O da Gol e o da TAM. E eu pegava aqueles exatos 2 números. O da Gol, que vinha do norte, passava em Brasília e vinha para São Paulo. E o da TAM, que vinha do sul, quando eu trabalhava no outro cliente, e também vinha para São Paulo. Aqueles 2 números eram os números que eu pegava. E coisa de crente. Eu acho que aquele avião não caiu, porque eu estava lá dentro. E eu comecei a acreditar nesse negócio. E glorificar a Deus. Porque Deus faz, porque Deus cuida, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Querido, a empresa que você trabalha não quebrou ainda, porque tem alguém orando lá. E espero que seja você. Você deve orar pelo seu local de trabalho, pelo seu local de estudo. Você deve abençoar o teu chefe, o teu patrão. Você deve ser o funcionário mais correto, mais honesto, mais eficiente. E quando as coisas derem certo, você diz assim, foi o meu Deus. Como assim? Não, porque eu estou aqui, eu orei por este lugar. Salomão tinha perdido essa visão. E ele achava que a calamidade ia pegar ele. Não pega não. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Todos os nossos dias estão registrados no livro de Deus. Querido, nem sempre a gente vai encontrar a felicidade nas certezas humanas, mas nós temos a felicidade na certeza de que Cristo Jesus voltará para nos buscar. Uma coisa que nunca deu certo com Jesus foi a morte, né? Como Jesus estragava enterro, né? Ele estragou o enterro de Lázaro, ele estragou o enterro do filho da viúva de Naim, ele estragou. E olha só, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, no caso aqui Jairo, dizendo, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? A certeza da vida é a morte, para Salomão, para os descrentes. E Jesus, como assim? Ela já morreu. E o que a morte tem a ver comigo? O que eu tenho a ver com a morte? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer,
menina, eu digo a você, levanta-se, ou levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Querido, é uma coisa que não funciona com Jesus, é a morte, porque ele já venceu e nos deu essa certeza, em nome de Jesus. Todo mundo tem a certeza da morte, nós temos a convicção da ressurreição em Cristo. Quer a morte venha antes ou depois, nós ressuscitaremos com Cristo Jesus. A nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança é a primeira que ressuscita. Vamos colocar de pé, vamos orar. Coloque diante de Deus as tuas dúvidas. Talvez, de alguma forma, essa palavra tenha falado com você. Por que algumas coisas não funcionam? Nem sempre o mais veloz vence a corrida, ou o mais forte vence a batalha. Mas eu fiz conta, eu planejei e tal, nem sempre a lógica humana. Às vezes só precisa, querido, de 5 pães e 2 peixinhos, ou melhor, às vezes só precisa de um coração voluntário. Nada mais. A única certeza dessa vida não é a morte. A única certeza é que Jesus venceu a morte.